Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é a matriz RACI e como ela pode ajudar você, o seu projeto, o seu negócio a estruturar o fluxo de responsabilidades e de aprovação das suas entregas, certo? Então vamos lá. A matriz RACI é um acrônimo de responsável, aprova, consultado e informado. Então, como no próprio nome diz, o R ele é de responsável. O que é responsável, William? Responsável é a pessoa que vai responder por aquela entrega. Vai responder, por exemplo, pelo fato da entrega ter sido executada ou não, do processo estar correto ou não, da atividade ter sido realizada ou não, e que vai tanto responder positiva como negativamente. Ou seja, deu problema, é essa pessoa que nós vamos responsabilizar, é essa pessoa que nós vamos cobrar. Ah, deu certo, deu méritos, deu louvores, então é essa pessoa que nós vamos parabenizar. Por quê? Porque foi essa pessoa que fez com que aquilo ocorresse. O A é de quem aprova, então é quem recebe aquela informação, verifica e fala, pô, realmente, está coerente, está perfeito, está 100%. Show de bola. Enquanto o A é quem aprova, nós temos o C, que é a pessoa que é consultada. A pessoa consultada é aquela pessoa que você vai levar a informação e vai colher algo positivo dela, algo que uma contribuição dela. Então é a pessoa que você vai fazer uma consulta, você vai perguntar, ó, vem aqui, para executar essa tarefa, me dá uma ideia aqui, como você faz isso, aquilo, faz sentido esse processo? Você acha que essa é realmente a melhor maneira, etc. Então é a pessoa que tem um fluxo bidirecional de comunicação, ou seja, tanto você pergunta como ela responde, ela influi no processo como um todo. E já o I é de informado. O informado é um fluxo unidirecional. Eu aviso, eu comunico, eu informo que aquilo aconteceu daquela forma, que está concluído e que está ali determinada entrega, determinado projeto, processo, etc. Então essa matriz é uma matriz que ela nos permite definir esses 4 elementos. E quando a gente define esses 4 elementos, a gente começa a ter mais clareza em relação à situação. Enquanto eu tenho nas colunas o nome de cada uma das pessoas, nas linhas, o nome não, as funções de cada uma das pessoas, e dependendo do caso também pode ser o nome, nas linhas eu tenho as atividades, as entregas, os processos da empresa. Mas William, pode ser os 3? Você vai determinar de acordo com o ambiente de análise que você está fazendo. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma matriz RACI para um projeto, o que você vai colocar nas linhas? As entregas, que nós chamamos de pacote de trabalho. Eu posso colocar, William, as atividades? Eu até posso, mas quando eu coloco atividades, imagina um projeto com 1000 atividades. Se colocar 1000 atividades e colocar quem é o responsável, quem aprova cada uma das 1000 atividades, vai ser um trabalho talvez muito exaustivo e que talvez não vai te dar o resultado desejado. Então as entregas já é um bom começo. Você começar ali pelos pacotes de trabalho já é uma boa saída. Já quando eu estou, por exemplo, a nível de processos, é interessante eu pensar em colocar ali os principais processos. Então você pensa lá, pô, dentro da empresa eu tenho os macroprocessos, que geralmente são de 3, 5, até no máximo uns 10, que são os principais macroprocessos da empresa. E cada um desses macroprocessos eu tenho o quê? Eu tenho processos ali dentro. E daí dentro desses processos eu posso ter subprocessos e até mesmo atividades. Só que se eu mapear apenas os processos, eu já tenho um volume bom de informação, eu já tenho uma clareza legal sobre os principais aspectos, e aí eu já tenho algo bem interessante. Então eu posso documentar ali quais são todos os processos. E em cada um dos processos, quem é responsável, quem aprova, quem é consultado, quem é informado. William, eu posso fazer isso a nível de atividade? O processo também desdobra em atividade, o projeto também desdobra em atividade. Se você abrir para um projeto ou para um processo, talvez fique muito detalhado, fique muito denso, fique num nível muito aprofundado. Talvez te dê muito esforço, te traga pouco retorno. Agora, se tu vai fazer uma ação bem específica, algo que é extremamente crucial para a empresa, que vai ter e que vai ter um impacto muito grande no negócio, talvez faça sentido. Me dá um exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que nós vamos fazer um projeto, e esse projeto, ele é um projeto do quê? De fazer a virada de ano na praia de Copacabana, ou seja, nós temos que nos preparar para um evento de virada de ano, onde nesse evento de virada de ano, a gente vai ter toda a queima de fogos, vai ter o show ao vivo, vai ter lá milhares, milhões de pessoas acompanhando esse evento, tudo tem que sair redondinho. Pô, legal, então naquele contexto faz sentido eu fazer aquilo a nível de atividade. Então vamos lá, a nível de atividade, quem vai queimar os fogos, quem vai disparar a arte de 3, 2, 1, quem vai, por exemplo, colocar a trilha sonora. Então tudo isso faz sentido talvez eu pensar. Então, pô, essa pessoa é responsável, essa que daí ela vai ter que aprovar para ver se está tudo certo, para ver se está tudo ok para poder liberar. Então a gente vai poder pensar nisso e avaliar
item aí tem atividade, mas são casos mais específicos, geralmente são casos muito pontuais, legal? Então, a matriz Hasse ela tem essas características. Agora, nesse final de vídeo, eu vou passar para vocês algumas boas práticas, alguns pontos que eu acho interessante, que eu considero importante, no meu ponto de vista, de como elaborar uma boa matriz Hasse. Primeiro, a matriz Hasse ela trata de responsabilidades, ela não trata de execução. Então, olha que interessante, ela não fala eu vou fazer. O responsável não é a pessoa que executa, é a pessoa que responde por. Então, se procurar no dicionário, responsável, ele tem como raiz a palavra responder por algo. Então, se a gente está falando de responsabilidades, é a pessoa que vai responder caso aquilo saia bem ou não. Então, se você tem 10 pessoas executando aquilo lá, você não vai pôr R para todo mundo. Por quê? Porque não são todos responsáveis, não estou dividindo a responsabilidade entre todos. Eu preciso ter alguém, ter um ponto focal para dizer, ó, aquilo não saiu bem e você é a pessoa a ser cobrada por isso. Você é a pessoa a levar os méritos, mas também a pessoa a ser cobrada caso algo não saia corretamente. Então, eu acredito como uma boa prática colocar apenas uma pessoa responsável, porque isso facilita o fluxo. Por mais que ela tenha outras pessoas no seu ambiente de governança, que ela possa liderar outras pessoas, mas ter apenas um responsável facilita. E tem um ditado que é muito bacana, que é assim, cachorro de 2 donos morre de fome. Então, se você tem 2 pessoas responsáveis, a tendência é o quê? 2, 3 ou 4, é você chegar e falar assim, você fez tal coisa? Ah, não foi feito, não foi entregue, porque eu achei que fulano ia fazer. E aí chega em fulano e fala assim, e aí, tá pronto, tá entregue? Ah, não, porque eu achei que ciclano ia fazer. E aí fica nesse debate de quem, não, a responsabilidade era sua, era minha, etc. Então é interessante você buscar sempre ter, item a item, um responsável por cada um desses processos ou dessas entregas. O fluxo de aprovação, quem aprova, posso ter mais de um, William? Pode, mas aí tem um ponto de atenção. Se você tem mais de uma pessoa que aprova, talvez você tenha uma dificuldade do quê? Talvez o processo se torne mais burocrático. Imagina aquele documento que tem 10 pessoas que aprovam, todas as pessoas têm que ir lá assinar, por exemplo, uma ata de reunião ou um contrato, etc. Você tem que passar por mais gente. Então, salvo alguns poucos casos, a grande maioria faz sentido você ter ao menos uma pessoa que execute e ao menos uma pessoa que aprove. Pronto, uma pessoa que execute, ao menos uma pessoa, e pelo menos uma pessoa que aprove, mas preferencialmente uma pessoa que aprove, uma única pessoa. Por quê? Porque isso estabelece bem as responsabilidades e o ciclo de aprovação. Então, a dica aqui é justamente essa, é você estabelecer sempre uma pessoa que aprova e preferencialmente apenas uma. William, sempre? Sim, é sempre importante ter alguém que aprove o trabalho de outras pessoas. Por quê? Porque neste processo, naturalmente alguns trabalhos, algumas entregas, alguns processos que estão sendo executados não vão sair de forma coerente ou não vão sair da forma que deveriam sair. E quando você tem uma pessoa que aprova, tem sempre alguém olhando, verificando, etc. Então faz sentido. William, eu posso colocar a mesma pessoa como responsável como aprova? Eu recomendo que não. Por quê? Porque se eu coloco a mesma pessoa como responsável como aprova, pergunta para um aluno de ensino médio, ou até mesmo para um aluno de faculdade, pede para ele fazer uma prova. E quando ele terminar a prova, você fala assim, agora você vai corrigir a prova e vai se dar a sua nota. Automaticamente ele vai dar uma nota positiva. A tendência é muito difícil que uma pessoa chegue, e não é por maldade, não é por falta de autocrítica, geralmente a pessoa tende a enxergar o trabalho que ela desenvolveu como um bom trabalho. E automaticamente, raríssimas seriam as vezes, para não dizer praticamente impossíveis às vezes, onde a pessoa que foi responsável por aquilo, ela recusou, reprovou aquele trabalho que ela fez. Então, na grande maioria das vezes, a minha orientação é separe, deixe uma pessoa como responsável e outra pessoa como aprove. Às vezes você talvez vai ver até algumas dificuldades disso. Mas tem mais de um responsável aqui na minha mentalidade. Talvez você precise quebrar em 2 linhas diferentes. Vamos imaginar que você tem lá um processo que tem 2 partes. Ele tem, por exemplo, o departamento de marketing e da unidade 1 e o departamento de marketing da unidade 2. Mas a criação das artes, as 2 unidades são responsáveis por isso. Não, na verdade, criação de artes para a unidade 1 tem o responsável 1, criação de artes para a unidade 2 tem o responsável 2. Assim a gente quebra em 2 linhas e a gente estabelece muito claramente o fluxo de responsabilidade de aprovação. Legal? E vamos lá para a gente finalizar. Não é necessário, muitas pessoas às vezes quando vão montar a matriz Hasse, como ela é uma tabela que tem várias linhas de atividades e várias linhas de recursos, você vai fazendo o cruzamento, responsável, aprova, consultado, informado, às vezes as pessoas acham que tem que preencher aquela linha inteira. Sabe quando você preenche todas as linhas?
Você quer informar todo mundo de tudo? Ah, mas eu não sei, então eu vou informar essa pessoa. Acontece o quê? Overflow de informação. Você tem um fluxo, um nível de informação em excesso e a pessoa acaba não absorvendo aquela informação. Por quê? Porque ela não tem interesse, não tem desejo, não é importante, relevante para ela receber tudo aquilo. Então eu estou entregando muita informação sem valor para aquela pessoa. E nesse meio de muita informação sem valor, quando eu entrego uma informação com valor, se perde e a pessoa às vezes não lê. É igual a sua caixa de e-mails, se você tiver lá 1000 e-mails sem ler, pode ter um e-mail lá no meio importante que talvez você não leu. Por quê? Porque você recebeu muita informação e não teve como filtrar adequadamente. Então, um outro ponto é que não é necessário que tenha todos os itens, todas as pessoas sejam consultadas, informadas. Pode ter alguns campos em branco ali, desde que sempre, obrigatoriamente, tem que ter ao menos tem que ter uma pessoa responsável. E a boa prática aqui que eu lhes passo na minha forma de atuação, que eu vi já trabalhando em inúmeros projetos, corrigindo inúmeros trabalhos de conclusão de curso, fazendo vários projetos com clientes e projetos em várias empresas diferentes. Uma boa prática é você ter um responsável, apenas um responsável por processo e também um responsável, uma pessoa que aprova. Consultado é opcional, informado é opcional. Não é necessário que tenha sempre uma pessoa consultada, não é necessário que tenha sempre uma pessoa informada em cada uma das linhas. Legal? Então, basicamente é isso. Esse é o objetivo da matriz Hasse, é para isso que ela serve, para distribuir o fluxo de responsabilidade, para dar clareza, para dar transparência, para as pessoas saberem que esse é o meu trabalho, eu vou entregar isso, esse é um processo pelo qual eu estou responsável e quem vai aprovar esse processo é fulano, é ciclano. Então eu distribuo esse fluxo e eu tenho muita clareza em relação às responsabilidades de todas as partes. Então, uma última dica é na coluna de nomes, na coluna de papéis, que você coloque as funções, preferencialmente, gerente de marketing, de RH, analista financeiro, etc. E não o nome da pessoa propriamente dito, porque o nome ele pode, a pessoa pode mudar de hoje para amanhã, você tem que alterar, etc. E geralmente isso está mais orientado à função que aquela pessoa exerce. Então, como boas práticas, como uma forma geral de você fazer essa ferramenta, aplicar essa ferramenta de forma positiva, essas são as principais dicas que eu estou lhes passando. É uma regra universal? Não, mas é algo que eu trago já em anos de experiência em gestão de projetos, em anos de experiência aplicando essa ferramenta e que eu acho que vai ajudar vocês também, para que vocês possam aplicar isso de maneira positiva. Então, a princípio é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que esse vídeo trate sobre matriz de responsabilidade, matriz Hasse, e que vocês possam montar a matriz Hasse de vocês, que possam levar isso para o dia a dia e para o ambiente profissional, ambiente de projetos, ambiente corporativo de vocês, que possa trazer muitos benefícios para o seu cotidiano de trabalho. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. E não esqueça, inscreva-se na página aqui, inscreva-se na nossa página do nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos sobre gestão de projetos, sobre gestão, sobre estratégia, processos e muitos aspectos relacionados à gestão mesmo propriamente dito. Então, espero aqui, acompanhe nossos próximos vídeos que você vai se surpreender, tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço, até mais!